Irmãos, não existe problema maior do que Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha problemas, mas o seu problema não é maior do que Deus. Grande é Deus, grande não é o vício, grande não é a dívida, grande não é o desemprego, grande não é o adversário. Não! Grande é quem? É Deus. Só que tem uma coisa muito forte. Tem uma coisa muito, mas muito forte. Existem dois tipos de crentes. A Bíblia Sagrada, preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção. A Bíblia Sagrada fala para nós sobre dois tipos de crentes que foram salvos. O crente Abraão. Quem já ouviu falar em Abraão? Já ouviu falar? E o crente Lázaro. Mas não é o Lázaro que ficou morto 3, 4 dias lá, né? E Jesus ressuscitou, não. É o Lázaro que a Bíblia diz que era um mendigo. Quem já ouviu a mensagem do Lázaro mendigo? A Bíblia Sagrada indica que os dois foram salvos. Tanto é que Lázaro se encontra com Abraão no céu. A Bíblia fala sobre o encontro dos dois. De Lázaro mendigo e Abraão no céu. Então olha só, presta atenção, gente. Os dois foram para o mesmo lugar, que é o mais importante, ser salvo. Os dois foram para o mesmo lugar. Quer dizer que a vida dos dois, onde estão agora, é igual. Concorda comigo? A vida dos dois no céu é igual. Mas enquanto estavam aqui nessa terra, havia uma diferença muito grande. O Abraão, ele tinha muita saúde. Tanto é que a Bíblia diz que ele teve vários filhos. Depois dos 110 anos de idade, depois dos 120 anos de idade, presta atenção. Ele teve vários filhos. A Bíblia não relata nenhum tipo de doença. Isso é o Abraão aqui na terra. E o crente Lázaro, a Bíblia diz que ele era cheio de feridas no corpo, chagas, ao ponto dos cachorros virem e ficar lambendo as feridas dele, do Lázaro. Ela está mostrando ali, olha lá, e os cachorros, Lucas 16, 21. Os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Pois é. Então o Abraão tinha saúde? Tinha. E o Lázaro? Tinha o quê? Doenças. A Bíblia diz que o Abraão tinha muita prosperidade financeira. Muita prosperidade financeira. E o Lázaro? A Bíblia fala que o Lázaro, olha lá, o que ele fazia? Versículo 21 de Lucas 16. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. Lázaro era um mendigo que vivia de esmolas, de migalhas. Olha a diferença. Eu quero que você veja a diferença da vida de um para o outro, sendo que os dois foram para o mesmo lugar. Os dois eram crentes, tementes a Deus, mas aqui na terra a vida era totalmente diferente. O Abraão teve uma grande família. Abraão teve esposa, Abraão teve filhos.
E o mendigo não tinha família. Por que eu digo para você que ele não tinha família? Você não vê o texto citando alguém ajudando ele nos momentos mais difíceis. Você não vê falando que tinha alguém trocando o curativo dos ferimentos dele. Pelo contrário, quem é que estava dando um alento para ele nos ferimentos? Os cachorros. Você não vê ninguém ajudando ele no momento que ele estava com fome. Ele vivia das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Então, olha o contraste da vida de Abraão para a vida de Lázaro. Agora, onde está a diferença? A diferença é que Abraão, ele acreditava no poder que a oração tem. Ele acreditava que Deus podia mudar qualquer situação na vida dele. Abraão sonhava, ele projetava, ele cria. Tanto é que tem uma vez que Deus chega para Abraão e manda Abraão sair da tenda dele e olhar para o céu. E quando Abraão olha para o céu, Deus diz: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo estrelas. E Deus fala: conte elas. Ele falou: eu não consigo, eu não posso, são muitas. E Deus diz: assim será a sua descendência. Então Abraão vivia com aquela visão, com aquela coragem, com aquela determinação. Se Deus falou que eu posso ter uma descendência grande, se Deus falou que eu posso ter uma vida abençoada, uma vida próspera, então eu vou orar, eu vou lutar para isso acontecer, porque Deus pode fazer. E o Lázaro? Não. O Lázaro estava conformado com a vida que tinha. Sabe quando é que a vida de uma pessoa começa a mudar? Quando ela abandona a conformização com aquela vida que ela tem. Quando ela abandona, quando ela larga, ela diz: eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida. É como a senhora disse aqui no testemunho agora. Ela disse: meu Deus, me ajuda, porque eu não quero mais essa vida. Quando a pessoa toma essa posição e acredita que Deus pode ajudar, não importa qual é o problema, não importa qual é a luta, se é financeiro, se é um vício, o que seja. Quando a pessoa diz: eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais essa vida, eu quero uma vida nova e eu creio que Deus pode me dar, e ela começa a orar e buscar aquela vida nova em Deus, aí vem o milagre. Mas Lázaro nunca fez isso. Para Lázaro estava suficiente os cachorros lamberem as feridas dele e ele comer as migalhas que caíam da mesa do dono, do rico. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de crente, que tipo de pessoa que acredita em Deus você quer ser daqui para frente? O Abraão ou o Lázaro? Porque eu não estou falando de ir para o céu. Ir para o céu é o mais importante, mas os dois foram. Eu estou falando da vida aqui na terra, porque talvez você vai viver mais 50 anos, mais 70, mais 80. Talvez você viva só mais um dia também. Mas enfim, se você viver muito tempo, você vai viver igual Lázaro? Gente, imagina quantas vezes o Lázaro pediu a morte. Eu duvido que Abraão pediu a morte. Eu duvido, porque Abraão vivia sonhando. Olha a mensagem, ela mostrando em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse, ou seja, Deus levou ele para fora da tenda, chamou ele e disse:
olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Sabe como que eu vejo o Abraão? Eu vejo o Abraão querendo viver, para começar a contar o número de descendentes em relação ao número de estrelas que ele viu. Eu vejo um Abraão querendo avançar, eu vejo um Abraão querendo conquistar, eu vejo um Abraão querendo ter a vida que Deus disse que ele poderia ter. Ao mesmo tempo eu vejo Lázaro só reclamando. Que vida miserável que eu tenho. Tem gente que fica só reclamando da vida miserável que tem, mas não toma uma atitude de fé para mudar a história da vida que ele está vivendo. É muito forte. Vai comigo lá em Mateus capítulo 16. O Lázaro era um homem que acreditava que Deus salva, mas ele não acreditava que Deus cura, que Deus prospera, que Deus liberta, que Deus transforma. Mas Lázaro acreditava que Deus salva. Abraão também acreditava que Deus salva. Mas Abraão entendia que além de salvar, Deus também prospera, Deus também liberta, Deus também cura, Deus também transforma. Então a questão é: que tipo de crença eu tenho em Deus? Um Deus que só pode salvar, não estou menosprezando a salvação. A salvação é a maior riqueza que uma pessoa pode alcançar. Eu estou apenas tentando explicar para você aqui a diferença do Abraão para o Lázaro. Será que eu sou alguém que acredito que Deus só pode salvar? Ou será que eu acredito que este Deus que pode salvar, também pode curar, libertar, prosperar, transformar, levantar? Essa era a diferença. Agora, essa mensagem que eu vou ler com você vai explicar tudo. Mateus 16, versículo 13. As pessoas que perdem esse culto aqui, meu amigo, vou te dizer um negócio. É o crente Lázaro mesmo. Quem falta nesse culto de terça-feira é o crente Lázaro. É o crente Lázaro. Só que o problema maior é quando a pessoa é o crente Lázaro e as coisas estão boas para ela. Por que eu disse o problema maior? Porque quando ficar ruim, porque todo mundo enfrenta dias maus. Não é que eu estou desejando. O homem mais sábio que o planeta Terra já teve, ele disse isso lá em Eclesiastes capítulo 12, inspirado por Deus, ele falou: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias todo mundo vai viver, amigo. Está aqui Eclesiastes 12. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Tem gente que olha para esse texto e a pessoa não consegue entender a Bíblia. Eu digo para você que o que menos existe na Bíblia é literalidade. Como assim, Bispo Paulo? Muito pouca coisa que você lê é exatamente aquilo que você lê. Muito pouca coisa. Eu posso dizer que 95% da Bíblia ou mais não é literal.
são expressões querendo fazer você entender situações. O que está dizendo? Lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude. Não está falando de idade. Não. Está fazendo aqui uma referência. Quando a pessoa está jovem de idade, subentende-se que ela tem o quê? Saúde, força, vigor e por aí vai, correto? Não é isso que se entende por uma pessoa jovem? Então o que o texto bíblico está dizendo? Lembra-te do teu Criador enquanto as coisas na sua vida estão boas. Boas. Tá legal na saúde, tá legal na família, tá legal no casamento, na vida sentimental, tá legal na vida financeira. Lembre-te do Senhor enquanto as coisas estão boas. Aí vem, honre o seu Criador, através da sua crença, da sua fé, da sua devoção, enquanto você é jovem, enquanto você está cheio do que é bom, antes que venham os tempos difíceis. O que seriam os tempos difíceis? Aquilo que estava bom pode deixar de estar bom em algum momento da minha vida. Só que se eu chego no momento difícil da minha vida, mas eu já estava ali sendo um crente Abraão, crendo que o mesmo Deus que salva é o que cura, é o que liberta, é o que prospera, é o que transforma. Se eu estava ali vivendo a fé, então eu não vou ter grandes problemas nos tempos difíceis, porque eu já estou ali no caminho de mudança. Agora, o crente Lázaro, que está jovem, meu Deus, esse daqui é um problema. Esse daqui é um sofredor. Como assim o crente Lázaro que está jovem? É aquele que acredita apenas no Deus que salva. E quando eu digo acreditar, é pelas atitudes da pessoa. As atitudes mostram o que você acredita ou não acredita. Não é o que você fala, é o que você faz. É isso que mostra se você acredita ou não. Então, quando a pessoa é o crente Lázaro e está tudo bem na vida dela, ela é totalmente conformada com tudo. Ela não vive a fé. Imagina quando chegar os tempos difíceis. Aquilo que estava bom agora fica ruim. Ah, agora ela vai buscar a Deus. Não vai não, sabe por quê? Porque ela não tem força para aquilo. Ela não tem força. É a mesma coisa, eu dei um exemplo para os obreiros aqui no domingo, eu vou dar para você. É a mesma coisa de você não fazer academia, não fazer exercício físico nenhum, e querer ir para a academia amanhã porque alguém zombou de sua aparência, e querer levantar 50 quilos de uma vez só. Vai lá. Vai. Você vai conseguir? Não. E se por acaso você colocar um excesso de vigor, de intensidade, você vai se quebrar. Aquilo que já estava ruim vai ficar pior. Agora, se a pessoa tem ali o costume, sei lá, 2, 3 vezes por semana, mas constantemente, toda semana ela está lá na academia, está fazendo um exercício físico, não sei o que e tal, já é algo frequente, já é algo constante, ela está ali direto, comprometida. Daqui 4, 5 meses surge um problema e ela precisa levantar os 50 quilos. Eu pergunto para você, levanta ou não levanta? Levanta. E sabe por que ela levanta?
porque ela está condicionada para aquilo. É por isso que tem muita gente que às vezes está sofrendo desesperadamente e consegue vir na igreja só um culto, ou 2 ou 3, e se desespera. Ah, minha vida não presta, como uma pessoa falou para mim esses dias aqui. Ah, eu estou pensando em, já pensei em morrer, já pensei em tirar minha vida, já não sei o quê. E infelizmente eu vou dizer para você o que eu fiz. Eu fiquei em silêncio. Eu não disse nada para essa pessoa. Sabe por que não? Porque já tem mais de 3 anos que eu estou dizendo para essa pessoa o que ela deve fazer. Mas ela não faz. Ela não faz. Aí na hora que chegam os tempos difíceis, ela quer uma solução imediata. Não existe solução imediata. Não é assim que funciona. Por isso a Bíblia está me ensinando a ser o crente Abraão, ser constante, está na fé, está lutando. Se chegar uma pessoa aqui agora que eu nunca tive oportunidade de ensinar, que eu nunca, e disser para mim, poxa, minha vida está difícil, estou pensando em me matar, pode ter certeza, eu vou sentar com ela e vou ensinar para ela o que ela deve fazer, e eu tenho certeza que se ela fizer o que a palavra de Deus está dizendo, ela vai ter uma vida nova. Mas o que adianta uma pessoa que já tem 3 anos, que está ouvindo o que tem que fazer e não faz? Não adianta nada. É isso que Deus quer que você leve daqui nessa noite. Seja constante. Não apenas creia que Deus salva, porque Ele salva mesmo, mas creia também que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Mas não deixe para se lembrar dEle apenas nos tempos difíceis. Não, viva a fé, viva a fé, seja constante, seja perseverante. É isso que o texto sagrado está dizendo. Vamos lá em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Muito forte aqui, ó, presta atenção, hein? Toda terça-feira a gente está aqui vivendo esta palavra, essa fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Ou quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem é um dos títulos que Jesus carregava a respeito dele mesmo. É um dos títulos. Quer ver que exemplo legal que eu vou te dar? Que exemplo bacana? Já viu o filho de uma pessoa muito importante, que todo mundo conhece? Aí normalmente, quando ele chega, alguém fala: ih, chegou o filho do homem aí, ó. Então um dos títulos que Jesus carregava era Filho do Homem. Então Jesus chegou para os 12, lembra que ele andava com 12? E perguntou assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem? Como que elas me veem? Lembra? Abraão acreditava que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera, que Deus transforma, que Deus levanta, e por aí vai, certo? E o mendigo Lázaro acreditava o quê? Apenas que Deus salva. Você percebe que a visão é diferente? Então Jesus chegou para os 12 e falou: como que as pessoas me veem? Aí versículo 14 diz assim: eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Em outras palavras,
que Jesus era na visão daquele povo? O quê? Quem? Quem Jesus era na visão daquelas pessoas? Qualquer um. Ninguém com muita importância. Ninguém com grande expressão. Perceba que eles não tinham, o povo não tinha bem definido o que Jesus, o que Deus significava para eles. Eles viam Deus de uma forma limitada, Jesus de uma forma limitada. Aqui Jesus estava perguntando para os 12, já tinha mais ou menos 1 ano e meio que eles andavam juntos, mais ou menos, e ele perguntou a respeito do povo, como que eles me veem? E a resposta foi, eles veem o Senhor como mais um. Olha lá, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí, olha a pergunta que interessante agora, porque agora é para você. Olha Jesus perguntando para você que está aqui nessa noite agora me ouvindo. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando para você agora. Para Lázaro, o mendigo, quem que Jesus era? Para Lázaro, o mendigo, quem que Jesus era? Aquele que salva. Que mais? Para Lázaro, que mais? Mais nada. Só isso. E para Abraão, quem que Jesus era? Fala para mim, vai. Quem que Jesus era para Abraão? Aquele que salva, que mais? Aquele que cura, que mais? Aquele que restaura, que mais? Que liberta, que mais? Que transforma, que mais? Olha a diferença, o Todo-Poderoso, tudo de bom. Olha a diferença de um para o outro, da visão. E Jesus hoje está olhando para você e perguntando para você, qual é a sua visão a respeito de Jesus, a respeito de Deus? Porque a sua visão sobre Jesus é o que vai definir como vai ser a sua vida nessa terra. É a sua visão, não é a minha. Não adianta eu ver. Não adianta. Eu vejo de um jeito, você de outro. Eu vejo as cores de uma maneira, você vê de outro. É a mesma coisa do Lázaro e do Abraão. Não adianta você querer ver Deus com os meus olhos. Você tem que ver com os seus. Você só consegue ver Deus com os seus olhos. E eu só consigo ver Deus com os meus olhos. Não adianta eu tentar ver Deus com os seus olhos, porque não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu não acredito naquilo que você está dizendo. Eu acredito no que eu vejo. É nisso que eu acredito. Você não acredita no que eu estou dizendo, você acredita no que você vê. A sua convicção é que faz a diferença. Por isso que Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? A visão do povo aí é um problema deles, e a visão de vocês é um problema seus. Cada um é individual. Para você, quem eu sou? Aí Pedro respondeu, Simão respondeu. Versículo, olha lá, Mateus 16, 16.
Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Por que glória a Deus? Eu vou te explicar por quê. Ele disse que, na visão dele, Pedro, Simão, porque se você vai no texto mais próximo do original, não está escrito Simão Pedro, está escrito Simão Barjonas. Aqui essa versão mais atualizada trouxe Pedro aqui para você saber quem é, mas estava escrito Simão Barjonas. Ele disse assim: o Senhor é o Cristo. Na minha visão, o Senhor é o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Quem sabe o que significa a palavra Cristo? Cristo está em grego. O que significa a palavra Cristo? O que Simão estava dizendo? O Senhor, na minha visão, é o Cristo. O que é o Cristo? Sabe o que significa Cristo? Cristo é no grego. No hebraico é o Messias, que é a mesma coisa. Quando você ouve falar do Messias, é a mesma coisa do Cristo. E o significado de Messias é ungido de Deus. Sabe o que Pedro estava dizendo? Sabe o que Simão estava dizendo? O Senhor é ungido de Deus. O Senhor é aquele que salva, mas o Senhor também é aquele que cura. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que levanta. O Senhor é aquele que faz o impossível se tornar possível. Foi isso que Simão disse para Jesus: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, a visão que eu tenho do Senhor é que o Senhor pode todas as coisas. A mesma visão de quem? De quem? De Abraão. A mesma visão de Abraão. Agora olha que interessante. Dos 12 que estavam com Jesus, só um tinha aquela visão. Só um tinha aquela convicção, aquele entendimento. Só Simão. E aí olha que coisa linda que Jesus vai dizer para ele no versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Olha ele falando, Jesus falando para Simão: que grande privilégio você teve. O próprio Deus abriu sua visão para você enxergar quem eu sou na plenitude. O próprio Deus está te dando esta grande vitória, essa grande bênção. O próprio Deus está te entregando essa revelação. A revelação completa. Não a revelação limitada. Lázaro tinha uma revelação limitada. Simão teve uma revelação completa. Só que essa revelação completa, ela só acontece quando eu tomo uma posição em relação à vida que eu quero ter nessa terra. Aí vem a revelação. E Jesus vai mostrar para mim por quê. Jesus vai destacar para mim por quê. Que essa revelação só vem quando eu tomo uma posição de como é a vida que eu quero ter nessa terra.
Olha o que Jesus vai dizer no versículo 18. Agora, eu lhe digo que você é o quê? Lê para mim. Agora eu lhe digo que você é o quê? Lê para mim. Agora eu lhe digo que você é o quê? Você é Pedro. O nome dele não era Pedro. O nome dele era qual? Simão. Jesus disse: agora eu lhe digo que você é Pedro. Sabe o que significa ser Pedro? A palavra Pedro, você sabe o que significa? O masculino de pedra. É isso que significa. O masculino de pedra. É porque no nosso vocabulário existem algumas palavras que não cabem o masculino daquela palavra em feminino. Em alguns casos não cabem o feminino daquela palavra masculina. Por exemplo, a gente não fala passarinha. A gente fala passarinho. Mas em hebraico você fala passarinha. Quer que eu te prove? Qual era o nome da mulher de Moisés? Nós pronunciamos Zípora, mas em hebraico é Tsípora, que é o feminino de Tsipor. E o que é Tsipor? Passarinho. E o que é Tsípora? Passarinha. Quando você vai para outro idioma, algumas coisas são diferentes. Então, quando Jesus disse: você é Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, Jesus estava querendo dizer que ele era a mesma coisa que uma pedra. E o que é ser Pedro? Se Pedro é o masculino de pedra, o que é ser Pedro? Forte. Que mais? Valente. Que mais? Resistente. O que mais? Perseverante. O que mais? Firme. Que mais? Firmado. Que mais? O que é uma pedra? Fala para mim como que uma pedra é. Rocha. Que mais? Duro. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Sabe por que você teve essa revelação, Simão? Sabe por que Deus deu a revelação da plenitude dele para você? Porque você não é mimimi. Porque você não é nhenhenhen. Porque você não é reclamador, murmurador. Porque você é duro. Você é forte. Você é resistente. Por isso que Deus revelou para você em plenitude o que Ele é, o que eu sou. Por isso. Aí você entende agora. Jesus disse: agora eu lhe digo que você é Pedro. E é interessante que daqui para frente, dificilmente você vai ver ele sendo chamado de Simão. Aonde ele chegava, as pessoas diziam que chegou quem? Pedro. Mas Pedro não era o nome dele. O que as pessoas estavam dizendo? Chegou quem? O forte. Que mais? O duro. Que mais? Firme. O valente. Olha que coisa tremenda. Exatamente. Por que você acha que ele foi visto como a liderança dos discípulos depois que Jesus morreu? Jesus falou: você é o líder a partir de agora? Tem alguma parte na Bíblia que Jesus falou que ele era o líder? Não. E por que ele é visto pelos outros como a liderança? Porque ele era o Pedro. Ele era o forte. Ele era o que não ficava dando desculpa. Deus não se revela em plenitude para quem fica dando desculpa.
Deus se revela em plenitude para quem? Para quem é forte, para quem é valente. Veja o que aconteceu com Gideão e com o povo de Israel que estava na caverna 7 anos. A Bíblia fala que 7 anos eles ficaram na caverna. Qual foi o dia que Deus foi lá visitar eles? Nunca! Nunca! Até que teve um dia que um homem chamado Gideão saiu da caverna e foi malhar o trigo. Em outras palavras, eu não vou ficar aqui molenga, eu não vou ficar aqui reclamando porque as coisas estão ruins. Não, eu vou à luta, eu vou buscar o sustento. E quando ele foi, Deus olhou do céu e viu aquele homem trabalhando enquanto estava todo mundo escondido, e Deus mandou um anjo. E o anjo chegou para ele e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. É como se o anjo estivesse dizendo para Gideão assim, ó: o Senhor é contigo, Pedro. O Senhor é contigo, Pedro. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite aqui, gente. Tem gente que está com a vida ruim e ela não consegue ver a plenitude de Deus, sabe por quê? Porque ela não é Pedro. Ela não é Pedro. Ela só murmura: minha vida não sai do lugar. Poxa, não sei o quê, não sei das quantas, mas eu não consigo fazer. Já faz tempo que eu tirei do meu vocabulário essa palavra, eu não consigo. Faz tempo. Eu conto sempre na reunião de pastores isso. Com os pastores eu sempre conto. E hoje eu vou contar para você. Há 14 anos atrás, eu sentei na mesa da minha liderança para murmurar, para falar das minhas dificuldades, porque a liderança chamou os pastores regionais para ver o que estava dificultando o crescimento do trabalho evangelístico. E aí eu cheguei, sentei na mesa dele e falei: olha, o que está me dificultando lá é que eu não tenho um banheiro na igreja, realmente não tinha. Aí fica ruim, como é que as pessoas vão usar o banheiro? E lá na igreja também não tem piso, era só no cimento. Então você já viu que cimento é aquela poeira, cimento grosso mesmo. Não era nem cimento queimado, liso, com cera não, grosso. Aí eu enumerei umas 2, 3 coisas para ele. Eu falei: se eu tivesse isso, o crescimento iria acontecer. Aí ele olhou para mim e falou assim: quanto custa isso? Na época, o que eu queria fazer lá para dar uma pequena melhorada, eu falei: de 10 a 12 mil reais. Na época. Hoje isso aí não vale nada, né? 10 a 12 mil reais hoje não vale nada. Mas enfim. Ele olhou para mim e fez a seguinte pergunta, eu não esqueço disso. Ele olhou para mim e falou assim: o que você já fez pela igreja para a igreja investir esse valor em você? Desse jeito que eu estou te falando. Eu olhei para ele e falei: não fiz nada ainda não, senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim: e você tem mais alguma coisa para dizer? Eu falei: sim, senhor. Muito obrigado pela atenção do senhor. Levantei e saí. Só que quem saiu daquela sala foi uma pessoa que nunca mais procurou uma desculpa para dizer: eu não consigo por causa disso. Quem saiu daquela sala foi uma pessoa que entendeu: se Deus está comigo, eu consigo em qualquer lugar, eu consigo qualquer coisa. Se Deus está comigo, eu faço a diferença em qualquer situação. Pode me mandar para o Polo Norte agora, que eu vou vender picolé no Polo Norte.
Pode me mandar para o Polo Norte. Pode me mandar para o deserto, que eu vou vender café quente no deserto. Se Deus está comigo, então não existe desculpa, mimimi. Eu tenho que ser Pedro. Quando eu me torno Pedro, você vai ver o que acontece na minha vida quando eu me torno Pedro. Vamos lá. Mateus 16, 18. Jesus disse assim: agora eu lhe digo que você é o quê? É Pedro, você é forte. Eu estou vendo isso. E sobre esta pedra, não é sobre ele, sobre Simão, não, olha lá, ó. Jesus disse que Simão era Pedro. E aí ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Que pedra? Que Pedro, gente? Pedro não era pedra, não. Olha lá, ó. Jesus disse: agora eu lhe digo que você é forte, que você é valente, que você é resistente, que você é determinado. E sobre esta pedra, que pedra? A revelação que ele teve, a plenitude de Deus. Jesus estava dizendo: sobre esta revelação que está dentro de você, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em outras Bíblias está escrito: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que quando eu tenho a revelação da plenitude de Deus dentro de mim, quando eu enxergo que Deus salva, mas Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele transforma, Ele levanta, então não tem porta do inferno que prevalece na minha vida. O que é porta do inferno? É sofrimento, é desespero. Não tem coisa ruim que prevalece, porque por mais difícil que as coisas se tornem, eu tenho a revelação da plenitude de Deus dentro de mim. Eu creio que Deus pode mudar aquela situação. Isso que Jesus estava dizendo para Simão: você é forte, você é valente, você é corajoso, e como você tem essa revelação dentro de você, então as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Mas quem tiver essa revelação também, dentro dela, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É isso que Jesus estava dizendo. Por que as portas do inferno não prevaleceram contra Abraão? Porque Abraão tinha essa revelação dentro dele. Mas as portas do inferno prevaleceram contra quem? Contra quem? Contra Lázaro. Prevaleceram. A doença prevaleceu contra Lázaro. A miséria prevaleceu contra Lázaro. Porque Lázaro não tinha a revelação da plenitude de Deus dentro dele. E por que ele não tinha a revelação da plenitude de Deus dentro dele? Porque ele não era Pedro. Só tem a revelação da plenitude de Deus quem é Pedro. Foi tão forte quando eu ministrei essa palavra aqui hoje à tarde, que uma senhora aqui virou aqui, o marido dela estava aqui. Aí ela se despedindo e tal: vamos embora, Pedro. Doutor Pedro. O marido dela chama João, doutor João. Ela falou: vamos embora, doutor Pedro. O marido olhou, ela falou: a partir de agora não é doutor João mais não, agora é doutor Pedro. Pegou a visão, absorveu a visão. Você não tem que ser chamado de João Regis mais, tem que ser chamado de Pedro. Vocês entendem a linguagem que eu estou usando aqui, não entende? Tem que ser chamado de forte, de valente, de resistente, de determinado, de guerreiro, aquele que tem a revelação da plenitude de quem? De Deus dentro dele. Quem está entendendo a palavra de Deus? Você crê no que eu estou pregando aqui? Talvez você já ouviu essa palavra 1,5 milhão de vezes, mas eu creio que hoje Deus está trazendo de uma maneira transformadora para a sua vida. Transformadora. É dizer que Deus é grande com a convicção.
é ter a revelação plena dentro de você. Para finalizar, então Jesus disse, hein? Presta atenção, aquela história de que a igreja está edificada sobre Pedro, não tem nada disso, é só você ler o texto. Não tem nada de igreja edificada sobre Pedro. A igreja é edificada sobre a revelação da plenitude de Deus. É só você olhar para o texto. E Jesus falou, quer ver o que acontece quando a pessoa é Pedro? Quer ver por que as portas do inferno não prevalecem? Versículo de número 19. Olha Jesus falando para Simão. Eu lhe darei. Mas não é só para Simão. É para todo aquele que se torna o quê? Todo aquele que se torna o quê? Pedro. Se você se torna Pedro a partir de agora, Jesus diz assim, ele vai explicar por que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ele diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Diga glória a Deus. Olha Jesus falando para ele, e para mim e para você, e para todo aquele que se torna Pedro a partir de agora. Jesus disse assim, eu dou para você que é forte, que é valente, que é determinado, que recebe a revelação da plenitude de Deus dentro de você. Eu dou para você autoridade, através da sua boca, através da sua oração. Tudo que você ligar nessa terra vai ser ligado no céu, e tudo que você desligar nessa terra vai ser desligado no céu. O que você determinar vai se tornar real, porque você crê que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus prospera e que Deus levanta do pó. Quem entendeu a mensagem? Eu vou parar por aqui, porque se você deixar eu continuo aqui e você nem viu a hora passar, e nós vamos ficar aqui até amanhã, porque é tão forte o que Deus traz para nós, porque muda a nossa vida.